Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos responder aqui mais perguntas. Hoje a gente vai estar trazendo uma dúvida do nosso amigo Leandro, né? A gente vai falar um pouco sobre o azulão que bate em fêmea, não quer galar. Vamos falar um pouco sobre isso, mas desde já, antes de tudo, né? Para você que não é inscrito no canal, se inscreva, a gente agradece o seu like, a sua inscrição, isso fortalece, ajuda a crescer o canal e a gente vai estar sempre trazendo conteúdos aqui para vocês. A gente já tem bastante coisa sobre criação, sobre manejo com o azulão, para outras espécies também a gente tem alguma coisa. A gente tenta ajudar da melhor forma possível, né? E sem muita enrolação, como sempre, vamos lá, bora pro manejo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da dúvida aí do Leandro. Essa aqui, ó. Ele tem um azulão lá, o azulão dele, quando ele leva, né, bota ali para galar a fêmea, o azulão bate na fêmea, né, e não gala. E com isso, por ele não galar, querer bater na fêmea, a fêmea acaba botando sem gala, né? Acaba vindo fazer a postura, que a fêmea está no cio, é normal, ela galada ou não, ela vai fazer a postura, vai continuar o ciclo reprodutivo. Vamos lá, eu vou falar para vocês experiências que eu já passei aqui, como resolver, né? E se não tiver como resolver, eu vou falar outra forma de como fazer aí, beleza? Vamos lá. Amigo, é o seguinte, Leandro, cara, o que eu te aconselho a fazer? Primeiro eu vou explicar para você, vou falar para você uma história que já passei comigo aqui. Lá no início da minha criação, quando eu comecei com o azulão Avatar, em 2020, né, eu tive esse mesmo problema. Eu soltava na fêmea, a fêmea ainda pedindo gala, ele ia para cima dela e batia na fêmea. Já teve vez de eu botar a mão dentro da gaiola ali, tirar ele grudado na fêmea ali, machucou ela e tal. Até hoje ela tem uma fêmea que eu tenho aqui, a Beyoncé, ela tem uma marca na canela, né? Que ele arrancou o couro da parte da canela dela, o negócio foi feio, né? E aí, cara, o que acontecia? Eu percebia comportamentos nele para ele fazer isso, né? O azulão muito enfeminhado, muito briguento, né? Ele estressado também, aquele processo ali de estar do lado de fêmea machiando e tal. Não tinha outro para estressar ele, no caso ele só tinha ele aqui na época, né? Ele e mais duas fêmeas, e aí ele fazia isso. Deixa eu te explicar. Tá vendo aqui do lado? Aqui do lado tem um azulão macho, aqui tem uma fêmea, beleza? Aqui tem um tampão, tem uma divisória, né? Não se vê, nenhum nem outro, não se vê. O que eu fazia? Aqui nessa gaiola tem um passador e ali tem um passador. O passador é a grade que a gente puxa e um vai passar para a gaiola do outro, né? No caso o macho vai lá ver a fêmea. O que eu fazia? Eu vinha aqui, presta atenção, eu tirava a divisória e deixava ele ver ela depois que ele já tinha batido nela e tal. Toda vez que eu puxava aqui para ele galar e os passador aberto, ele automaticamente afinava, arriava as asas e queria ir lá bater na fêmea. Toda vez que ele estava afinado, que eu puxava, ele afinava e eu sabia que ele ia bater. Porque esse processo de galar para ele era algo novo, ele não tinha experiência, né? E ele era muito louco, fibrado. E aí eu fazia isso aqui, com os passadores abertos, ele ia lá e batia, e eu separava. A fêmea acabou pegando medo e tal, depois voltou ao normal. E a fêmea pode pegar medo, e não pede gala nem para ele de jeito nenhum. Para outro, talvez venha pedir depois que ela se acalmar. Tem fêmea que fica corrida, esfria e até entra na muda. Às vezes não entra na muda, mas você perdeu a temporada, fica fria, não apronta mais. Beleza? Então, esse detalhe. O que eu fazia? Eu comecei a notar esse comportamento, que ele afinava e queria bater na fêmea, né? Eu puxava aqui, ele afinava e ia que nem uma flecha, partia que nem um tiro para a gaiola da fêmea, bater na fêmea, cair no fundo da gaiola brigando. Beleza, Rafael, e aí, como você resolveu isso? Presta atenção nesse detalhe. Eu puxava a divisória, essa aqui, né, o que tampa ali, eu puxava da mesma forma, só que os passadores das gaiolas fechados, ele afinava e queria bater, a fêmea pedia gala e tal, pedia gala até com medo, que ele pedia gala querendo desarmar e tal, mas pedia e tal, porque estava no cio, né, queria ser galada, e tudo fechado, ele não ia, ele ia na grade aqui, ficava querendo bater nela e tal. O que eu fazia? Tampava. Aí eu tampava. Depois de meia hora eu vinha de novo, puxava. Ele estava afinado, eu tampava. Depois de meia hora eu fazia de novo. Só que eu ficava prestando atenção. Nessa terceira vez, quando eu ia puxando, eu vi que ele, antes de eu puxar, eu vi que ele estava fofinho.
né, fofinho. Que o azulão, quando ele vai galar a fêmea, ele tá naquele processo reprodutivo ali, ele fica todo fofinho e tal, ele vai voando todo fofinho lá na fêmea e tal. Né? Para quem já botou azulão para galar sabe o que eu tô falando, ele fica todo fofinho. Né? Ele não fica armado, afinado, com as arriado, o rabo levantado, armado para brigar, não. Eu vi antes de abrir, nessa terceira vez, que ele tava assim, diferente. Aí o que eu fiz? Abri o passador da fêmea, o dele, e falei, vou arriscar. E aí quando eu fui começando a puxar, eu vi que ele ainda estava controlado, estava nessa mesma posição. Quando eu puxei, a fêmea pediu gala, ele estava desse jeito todo inchadinho e tal, e ele foi lá, galou. Né? Aí nas outras vezes eu tomei esse cuidado. Toda vez que eu ia puxar, eu puxava devagarzinho. Quando eu ia puxando devagarzinho, depois que eu já tinha galado ela, é a primeira vez que ele galou na vida. Quando eu ia puxar aqui, ó, a divisória, a partir daí, eu sempre puxava com cautela. Com os passadores abertos, da gaiola, ambas abertas, eu ia puxando aqui, lá no cantinho que começa a abrir, lá ele começa a ver ela, eu ia devagarzinho puxando. Ele, se eu visse que ele ficava com o pescoço esticado, afinado, eu voltava a divisória, fechava. Eu tava aqui, ó, puxando devagarzinho. Quando eu via que ele afinava o pescoço, afinava o corpo, eu falei, ele vai bater nela. Aí eu rapidinho fechava e deixava quieto. Meia hora depois, a mesma coisa. Aí, dessa forma, eu consegui fazer ele galar. Aí, a partir do momento que ele começou a galar, ele foi pegando mais experiência, e eu tomando esse cuidado, toda vez que ele estava afinado, eu não deixava ele galar. Foram 2 anos ele com esse comportamento. A partir do terceiro ano, a partir de 2023, mais ou menos, ali, ele melhorou. Ele não faz mais isso. Não faz. Beleza? Com qualquer fêmea, agora ele é tranquilo. Então, eu notava esse comportamento. Então, note esse comportamento no seu azulão. Agora, se você fizer isso e não tem jeito... Cara, que nem você falou no seu comentário, são 4 anos tentando, nunca dá certo. Cara, arruma outro azulão. Não se prenda a somente esse. Não existe só esse azulão. Arruma outro azulão. Aqui é difícil, cara. Aqui a gente não encontra. Né? Pega emprestado. Né? Sempre há um jeito. Né? Arruma outro azulão. Se caso esse aí for um azulão muito fibrado, muito louco. Qualquer coisa. Uma outra coisa que você pode estar fazendo. As gaiolas. Deixa, vamos dizer assim, elas um pouquinho mais distante e deixa a divisória aberta, né? Deixa o azulão se acostumar com a fêmea ali, fazer um casamento visual, ele vendo a fêmea, né? Ele vai ver ela ninhando, já que ela está no cio, ele vai ver ela ninhando, ele vai ver ela pedindo gala, ele vai cantar ela pede gala, entendeu? Aí você depois coloca a divisória, encosta, faz o processo que eu acabei de explicar. Aí a fêmea pedir gala, você vê se vai galar. Então é observação. Azulão, você puxou a divisória, ele estiver afinado, ele vai bater. Né? Aqui sempre bateu. Não somente com esse outro galador, teve um outro aqui também que bateu, mas foi uma só vez. E eu fiz todo esse processo do comportamento e a gente acabou resolvendo. Mas existe azulões que são muito fibrados. Teve um seguidor, um amigo aí da gente lá do nosso Instagram, e a gente resolveu esse problema que ele tinha. Ele também tinha um azulão que era complicado, muito fibrado e batia na fêmea. E aí a gente foi passando todo o processo, ele foi fazendo, não dava certo, não dava certo. Eu falei, cara, é o seguinte, você tem outro azulão cantando aí? Tem sim, que eu escutava no vídeo que ele mandava. Pois é, pega esse fibradão, tira daí, coloca o outro. Não, mas o outro nunca galou, não tem experiência, não tem problema. Você vai perder a postura, que a fêmea está pronta. A fêmea já tem 4 dias tentando aí, ela vai parar de pedir galo e vai botar o sem galo. Então vamos tentar. Ele botou do lado e testou, o outro foi lá e galou perfeitamente. Né? E o fibrado só batia na fêmea. Entendeu? Então, tem coisas que não dá certo. Tem fêmea que não nasceu para ser uma criadeira, tem macho que não nasceu para ser um bom galador. É assim, cara. Tem fêmeas que não nasceu para ser uma fêmea, vamos dizer assim, de fácil de lidar com ela, né? Tem fêmea que é complicada, então macho também que é complicado. Tem passarinho que nasceu para cantar em varanda, tem passarinho que nasceu para cantar em torneio, tem passarinho que nasceu para cantar em bardela, tem azulão que nasceu para ir para campeada, enfim, existem vários segmentos aí que a ave nasceu para aquilo ali. Então você tem que entender também quando é o momento de parar e continuar com outra coisa, com outro pássaro. Mas faça o manejo que eu falei aí, tenta observar o comportamento. Tá joia? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Forte abraço.